Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, neste Centro Espírita Virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus e não nos cansamos em agradecer a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos ao nosso Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso crescimento. Agradecermos também neste momento a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar, todos nós, da melhor maneira possível, estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 65, que tem como título Defesa. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos acerca do nosso comportamento quando realizamos defesas em nosso favor. Conforme nos disse Jesus, a anotação de Marcos, no capítulo 13, versículo de número 11. Mas antes de começarmos aqui as nossas reflexões com Jesus de Nazaré, com Emmanuel, com Kardec, com Chico Xavier e os demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem também está contida no capítulo de número 65 deste livro, Pai, Perdoa-lhes. E esta mensagem número 65 tem como título Qualquer um de nós. Então, neste qualquer um de nós, Irmão José nos esclarece da seguinte maneira: quantas vezes já tiveste ocasião de te arrependeres do juízo precipitado que formulaste a respeito dos outros? Então aqui ele nos coloca quantas vezes nós já fizemos juízo precipitado em relação às outras criaturas e também quantas vezes nós já tivemos oportunidade de nos arrependermos em relação a este juízo precipitado que já fizemos tantas vezes, já formulamos tantas vezes em relação a irmãos e irmãs de jornada. Então, esta é a observação de Irmão José para o início destas reflexões. Então, ele nos diz na sequência: quantas injustiças cometestes por ti, examinando atitudes alheias de maneira superficial, sem sequer considerares a hipótese de estares equivocado. Então aqui ele nos faz esta outra observação: quantas vezes nós já cometemos injustiça por nossas atitudes precipitadas em fazermos julgamentos
ou considerações em relação a outros companheiros de jornada, sem sequer considerarmos a hipótese de estarmos equivocados em relação a estes julgamentos, a estas análises precipitadas em relação à vida dos outros. E aí ele diz na sequência ainda da seguinte maneira: não continues, mesmo que já tenhamos errado, conforme ele nos fala aqui, com certeza já erramos, já praticamos, já adotamos esses tipos de atitudes equivocadas, desses julgamentos precipitados em relação a outros companheiros de jornada. Então ele nos chama a atenção que mesmo que já tenhamos realizado esse tipo de julgamento, adotado essas atitudes precipitadas e equivocadas para a nossa vida e em nossa vida, na nossa trajetória, é preciso, pois, que nós mudemos de atitude. Então ele diz, não continues, pois, fazendo coro com os que gritam condenações, sem ouvirem as tímidas vozes que se erguem em favor dos acusados. Então não é pelo fato de que alguém está jogando pedra, não é pelo fato que alguém está fazendo acusações que iremos também nos juntarmos a eles ou a elas e fazermos coro em relação a estas acusações, em relação a estes julgamentos, conforme ele nos fala aqui, sem sequer ouvirmos as tímidas vozes que se erguem em favor dos acusados. E ainda acrescenta que depois de esgotares todas as tuas possibilidades de apreciação no processo contra alguém, dificilmente deixarás de encontrar elementos que pelo menos lhe atenuem a falta. Então, sem sombra de dúvida, se ouvirmos, se esgotarmos todas as possibilidades de apreciação em relação a este processo de acusação contra alguém, sem sombra de dúvida que encontraremos alguns elementos para atenuar, pelo menos atenuar as suas faltas. Digamos que ele ou eles tenham errado, mas terão alguns atenuantes em relação a estas faltas cometidas. E por último ele diz, porquanto de fato espíritos imperfeitos que todos ainda somos. Então aqui irmão José se coloca junto de nós, espíritos imperfeitos que ainda somos. O delinquente pode ser qualquer um de nós que se deixou surpreender pelo ato de delinquir. Então aqui ele nos chama a atenção que qualquer um de nós poderemos ser surpreendidos se não ficarmos vigilantes pelo ato de delinquir. Então é preciso vigilância constante em nossas atitudes, no nosso comportamento do dia a dia, principalmente em relação às atitudes de apontarmos, julgarmos, condenarmos os companheiros de jornada, evidenciar os seus erros, os seus defeitos. É preciso que olhemos para o nosso interior em primeiro lugar. Será que não cometemos também com abundância aqueles mesmos equívocos que estamos evidenciando, que estamos apontando, julgando, condenando nos nossos companheiros de jornada? Então é preciso que reflitamos acerca disto. Fechamos este parêntese aqui com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 65 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Defesa, em que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras de Jesus, anotação do evangelista Marcos, no capítulo 13, versículo de número 11, quando Jesus nos disse da seguinte maneira: quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo.
Então aqui Jesus está nos chamando a atenção em relação às nossas defesas, em processos de acusação. Não nos preocupemos antecipadamente em ficarmos formulando na nossa consciência a nossa defesa. Deixemos para o momento correto para falarmos a verdade. Então aqui Emmanuel vem e nos esclarece um tanto mais acerca destas palavras de Jesus sobre a nossa defesa. Então Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira, nestes belíssimos esclarecimentos, que se tens a consciência tranquila, se você tem, se eu tenho, se nós tivermos ou estivermos com a nossa consciência tranquila no cumprimento dos nossos deveres, é preciso que guardemos em nós mesmos, cidadela e refúgio. Fiquemos tranquilos, não importa o que estão falando acerca da nossa pessoa. Se temos a consciência tranquila, não nos preocupemos. Se a sua consciência, se a minha consciência não nos acusa em relação àquilo que estão apontando, em relação àquilo que estão acusando em nós, conforme que nos fala Jesus, mantenhamos a calma, a serenidade, a tranquilidade, não nos preocupemos, já que temos a consciência tranquila do próprio dever cumprido. Agora, se a nossa consciência nos acusa também em relação àquilo que estão apontando e nos acusando, aí sem sombra de dúvida que é motivo de preocupação, principalmente preocupação naquele sentido de mudarmos de atitude. Então Emmanuel acrescenta na sequência da seguinte maneira: não te percas em conflitos inúteis, nem te emaranhes nas explicações infindáveis. Se você tem a consciência tranquila, não perca o seu tempo em ficar se justificando, em ficar dando explicações infindáveis. E ainda ele diz, acusado de mistificador. Se você for acusado de mistificador, responde com o devotamento à verdade. Assim se comportou Jesus, acusado de mistificador, ele respondeu simplesmente com o devotamento à verdade. Ele não ficou batendo boca com ninguém, simplesmente respondeu com devotamento à verdade. Ele disse a Pilatos que tinha vindo ao mundo para testemunhar a verdade. Para isto eu fui gerado e vim ao mundo, para testemunhar a verdade, ou seja, para testemunhar Deus. E aí ele acrescenta, Emmanuel acrescenta, acusado de malfeitor, responde fazendo o bem. Assim também fez Jesus, acusado de malfeitor, ele respondeu fazendo o bem, constantemente atendendo com o bem, constantemente com amor, com a misericórdia, com a fraternidade, todos aqueles que o procuraram, independentemente de ele estar sendo constantemente acusado de malfeitor. E ainda Emmanuel acrescenta, por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. Então, se, conforme ele fala aqui, se nos acusam, se estão colocando em nossos ombros culpas imaginárias em que constantemente nos apontam e colocam sob a nossa responsabilidade, ou se virem colocar sobre a nossa responsabilidade, é preciso que tenhamos e que possamos dar como resposta a prestação de serviço no bem. E ainda ele diz, na forma de um lembrete, assim como Jesus nos disse, o fruto revela a árvore, conhece-se a árvore pelo fruto. Uma árvore boa, sem sombra de dúvida, que produz constantemente frutos bons. E uma árvore má, ela produz também constantemente frutos maus. Então, por isso que Emmanuel nos lembra que o fruto revela a árvore e ainda que a obra fala do homem. Então, a nossa obra, a nossa prestação de serviço à sociedade, a nossa prestação de serviço ao próximo,
sem sombra de dúvida, que fala por nós mesmos. Não precisamos ficar usando em nossa defesa, por exemplo, a honestidade, falando aos quatro ventos que somos honestos. É preciso que, ao invés de falar, é preciso que nos comportemos nas nossas menores atitudes do dia a dia com honestidade. O nosso comportamento honesto vai falar por nós mesmos. Com certeza, o nosso comportamento honesto valerá por 1000 palavras ou por 1000 frases que falemos em nossa defesa, querendo demonstrar através de palavras a nossa honestidade. E aí ele diz ainda: quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E quem fere, então ele fala que quem te provoca através do escárnio, mostra-se mal informado ou doente. E também quem te fere através do insulto, traz consigo pensamentos de ódio e destruição. Então, sem sombra de dúvida, que todos aqueles que nos provocam, todos aqueles que nos ferem ou que venham a nos ferir ou nos provocar, são irmãos nossos mais doentes do que nós, que precisam, sem sombra de dúvida, de auxílio, que precisam da nossa assistência, das nossas preces, das nossas orações, que possamos agir desta forma, conforme agiu Jesus. E ainda nos diz na sequência da seguinte maneira, Emmanuel, através de Chico Xavier: não lhe sanearias o mal à força de palavras somente. Então aqui ele nos fala que nós não conseguiremos sanear ou resolver o mal à nossa volta simplesmente com a força das palavras. É preciso da nossa atitude, sem sombra de dúvida. E aí ele acrescenta: dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. Então, quando Jesus usou aqui na frase anotada por Marcos, no versículo 11 do capítulo 13, em que ele nos falou que em nossa defesa verdadeira não seremos nós quem estaremos falando, mas sim o Espírito Santo. Então Jesus quis nos dizer a luz divina, a luz da nossa consciência tranquila em relação ao dever cumprido. Então é por isto que Emmanuel vem e nos fala que a todos aqueles que nos acusam, a todos aqueles que apontam o dedo, que querem evidenciar falhas nossas ou de outros, é preciso que tenhamos como resposta a esses nossos irmãos e irmãs de jornada, as nossas atitudes corretas. É por isso que ele nos diz: dá-lhes a conhecer a própria rota no trabalho edificante que realizas, e a luz divina inspirar-te-á o verbo justo no instante certo. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões acerca da defesa, nos dizendo da seguinte maneira: prestemos atenção nesta última frase de Emmanuel acerca deste assunto. Então ele diz o seguinte: meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a sanha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizando-se nas construções da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que Jesus deixou ser levado à cruz, ser içado à cruz, ser crucificado, ser sacrificado, conforme ele nos disse aqui. Ele estava pensando principalmente e em especial
em cumprir a vontade do Pai, as construções do Pai de infinita bondade, e que ele tinha mais o que fazer do que ficar fazendo a sua própria defesa perante a seres ignorantes, assim como nós, principalmente naquela época que ainda éramos mais ignorantes. Então aqui ele nos fala que Jesus teria agido assim por ter mais o que fazer, que gastar tempo em defesas desnecessárias. Então, se Jesus, simbolicamente falando, fosse fazer a sua defesa para o nosso convencimento ou tentar nos convencer do contrário, ele estaria fazendo a sua defesa até hoje. Então, aqui é por isso que Emmanuel nos chama a atenção que Jesus tinha mais o que fazer. Não iria ficar debatendo, não iria ficar brigando com seres semi-selvagens, seres tão ignorantes. Seguiu a sua trajetória e continua nos auxiliando para que saiamos das trevas da ignorância. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa busca tem que ser realizada constantemente por nós. Jesus nos mostra constantemente, nos mostrou e continua nos mostrando o caminho para o conhecimento desta verdade. Resta-nos buscar. Nós temos que buscar incessantemente o conhecimento desta verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus para estudarmos um pouco mais os seus ensinamentos. Paz aos nossos corações e até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Abraço fraternal a todos.